Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma apresentação referente ao K-Pack, a nossa solução para paletização. Eu vou mostrar aqui as principais funcionalidades dessa ferramenta através desse documento em PowerPoint, dessa apresentaçãozinha aqui. E logo após eu vou fazer uma demonstração ao vivo utilizando a solução, tá? Então, quando a gente fala em paletização, na verdade, hoje em dia já diversas empresas aí no mundo inteiro já utilizam, né, o K-Pack para automatizar aí essa questão da paletização. E quando a gente fala, na verdade, em paletização, a gente está falando de outros pontos ainda, né, como por exemplo, engenharia reversa, né? Hoje a gente tem uma funcionalidade no K-Pack que nos permite aqui redimensionar o produto primário ali a fim de caber mais produtos dentro de uma caixinha cartonada, mais caixinhas cartonadas dentro de uma caixa master, mais caixas master dentro de um pallet e assim por diante, tá? A gente tem também como avaliar aí as melhores alternativas para as caixas de transporte. Isso tudo que eu estou falando aqui na apresentação eu vou mostrar também ao decorrer da demonstração, tá, pessoal? Maximizar também o carregamento de pallets, né? Se eu tenho um padrão PBR que tem ali 1000 por 1200, como eu consigo fazer ali o melhor arranjo a fim de aproveitar essa cubagem, né? Criar uma cadeia de suprimentos de embalagem sustentáveis, enfim, tem vários pontos aqui que a gente acaba abordando quando a gente discute paletização, né? Um deles aqui, claro, cortar os custos de transporte e também algo muito importante seria ali reduzir ali a emissão de gás carbônico na atmosfera, né? Bom, o K-Pack ele é vendido em bundles, né? São três bundles diferentes que a gente tem aqui. A gente tem o pallet, a gente tem o arrange, a gente tem o design, tá? Cada um deles é bem fácil de entender através desse slide. O pallet, na verdade, é quando a gente sabe o tamanho da nossa caixa de transporte e quer checar aqui o melhor aproveitamento num pallet, né? O arrange é quando a gente sabe ali no caso o tamanho do nosso produto primário e a gente quer checar a melhor caixa de transporte. Na verdade, também aqui no Arrange eu posso ter ali algumas caixas de transporte pré-definidas que a gente já usa no dia a dia e eu posso checar qual é a melhor caixa de transporte para transportar aqui determinado produto, tá? Tem essas duas funções no Arrange, na verdade. A gente criar a caixa de transporte com base no produto ou seguir uma caixa de transporte que a gente já trabalha ali no dia a dia e checar qual é essa melhor caixa de transporte para determinado produto. Tá aí o design ali, o terceiro e último módulo seria engenharia reversa, né? Quando a gente mexe um pouquinho no formato do nosso produto primário, a fim de conseguir posicionar e alocar mais produtos primários dentro de uma caixa de transporte, consequentemente vai ter aí mais produtos primários num pallet e mais produtos primários no caminhão. É aí que a gente evita ali caminhões nas ruas, né? Quando a gente consegue preencher todos os espaços dessa cadeia, a gente consegue evitar aí caminhões sem necessidade nas ruas e, claro, evitar aí também a questão de emissão de gás carbônico, né, na atmosfera. Bom, como funciona? Na verdade, o K-Pack é uma calculadora, a gente precisa basicamente escolher aqui um workflow, né, escolher aqui um fluxo de trabalho e colocar algumas informações, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai definir ali o workflow, na verdade, depois a gente vai inserir as dimensões ali do produto, a gente vai especificar também o tipo de caixa que a gente quer trabalhar, o tipo de bandeja que a gente quer trabalhar e também um pallet e um caminhão. E também a gente consegue calcular, claro, né, e visualizar esse cálculo na tela e exportar também um arquivinho em PDF para mandar ali para o próximo responsável nesse processo todo, né? Então, na verdade, como eu falei anteriormente, é uma calculadora, a gente vai inserir as informações, primeira coisa a gente define o fluxo, a gente insere as informações e calcula, basicamente é isso, mas eu vou mostrar, claro, com muito mais detalhe durante a demonstração. Aqui que seria ali a questão de definir o fluxo, na verdade quando a gente abre o K-Pack ele mostra ali uma série de workflows que a gente pode escolher, né? A gente tem ali o pallet, né? Que seria quando a gente sabe o tamanho da caixa e quer checar quantas caixas cabem num pallet e quantos pallets cabem no caminhão. A gente tem o arrange,
né, que a gente tem ali no caso a embalagem primária. Eu quero saber ali quantas embalagens primárias a gente consegue alocar numa caixa de transporte, aí pallet caminhão. Eu posso, aqui no truck na verdade ele está no, né, então ele está fazendo somente até essa parte aqui da paletização, mas eu posso ainda clicar em Yes aqui, ele vai habilitar o caminhão para a gente fazer a paletização no caminhão, né? E tem também o design, que seria a questão da engenharia reversa, né? A gente pode no caso mudar um pouquinho a informação do produto primário a fim de conseguir alocar mais produtos primários na caixa de transporte. Aqui a gente tem alguns outros programas mais específicos para embalagem, né, para convertedores de embalagem, como o KDF, que seria ali o módulo para papelão ondulado, né? Quem trabalha hoje com papelão ondulado entrega as embalagens em maço, né? Então a gente tem um módulo específico para isso. E também para quem trabalha ali convertedores de cartonagem, também a gente tem um módulo específico para entregar os maços dos cartões, tá? Bom, uma vez que a gente definiu o fluxo, o que a gente precisa fazer aqui? Inserir as informações, né? Inserir as informações. No caso, eu estou trabalhando com esse primeiro fluxo, que seria ali o pallet group, seria caixa, pallet, caminhão. Então eu vou definir aqui as informações da caixa, né? Então eu tenho ali comprimento, largura e altura, eu tenho também a informação de peso bruto, peso líquido, eu posso trabalhar com medida interna ou medida externa da caixa, tá? Eu posso definir também um pallet. O K-Pack ele já vem com uma biblioteca imensa de pallets que a gente pode utilizar, e inclusive a gente pode cadastrar aqui o nosso próprio pallet, né? Então eu vou definir ali o pallet, automaticamente ele já vai vir preenchido algumas informações aqui de comprimento, largura, altura, o peso do pallet. Se eu quero, por exemplo, trabalhar com overhang ou underhang, isso seria permitir ou não que a caixa de transporte passe do nosso pallet. Se eu coloco um valor positivo, eu estou indicando que a caixa pode passar desse pallet, ou se eu coloco um valor negativo, é ao contrário, ele faz uma margem, né? Dizendo que eu não posso ocupar ali o tamanho total do pallet. Enfim, todas essas configurações aqui a gente consegue alterar, né? E também a gente tem a informação do caminhão. E aí também num caminhão a gente tem uma biblioteca imensa aqui de caminhões que a gente pode utilizar, e a gente pode cadastrar também o nosso caminhão com o nosso comprimento, largura, altura, também o peso que ele suporta, enfim, todas as informações aí do container do caminhão. Tá? Uma vez que eu tenho todas essas informações preenchidas, eu simplesmente clico aqui na calculadora e ele vai fazer esse cálculo para a gente, e aí ele vai informar quantas caixas a gente conseguiu posicionar num pallet aqui. No caso eu tenho uma caixa de 40 por 30 e por 20, né, comprimento, largura e altura, e eu tenho um pallet aqui PBR, né, que é 1000 por 1200. Eu coloquei aqui uma altura, acho que de 2200, se eu não me engano, aqui, que eu posso paletizar, e ele está me dando aqui um valor cúbico de aproveitamento de 97,6%. Tá? Então eu consegui colocar, nessa paletização, eu consegui colocar 100 caixas. Nessa que eu tenho 10 layers, eu tenho 10 caixas, uma em cima da outra aqui. E em cada layer, em cada camada, eu tenho 10 caixas. Então 10 vezes 10 está me dando um total de 100 caixas e um aproveitamento cúbico de 97%. Aqui no caso eu fiz amarrado, mas eu posso fazer também colunar, né? Porque ele me gerou na verdade 40 soluções. Eu posso ir navegando por aqui e escolher a solução que mais me agrada, tá? Vou falar um pouquinho disso também durante a demonstração. Eu tenho também o resultado no caminhão, na carreta do caminhão, tá? Então consegui colocar aqui 11 pallets naquela carreta de caminhão. E ele me gera, claro, um relatório, né? Nesse relatório eu vou ter todas as informações aqui, desde da caixa até chegar aqui a paletização, e até me dizendo aqui a cubagem dessa paletização e também a informação do caminhão. Tudo isso aparece nesse relatório, tá, com todas as informações aqui. Até o produto que está dentro da caixa você pode simular também, e ele vai fazer um cálculo de quantos produtos a gente conseguiu alocar numa caixa e quantos produtos ficou ali no caminhão ou na paletização, tá? Hoje a gente tem uma opção bacana que é exportar essa informação para a nuvem, né? A gente consegue pegar aqui esse cálculo e exportar para a nuvem. Aí você poderia ter um cliente ou alguma pessoa do departamento de logística um acesso
a esse banco de dados e baixar ali o relatório da nuvem, tá? Essa é uma funcionalidade nova que tem no Kpack. E com questão também da engenharia reversa, que é o módulo design, eu tenho um exemplo aqui muito prático para mostrar para vocês. Eu tenho um cálculo no qual eu tenho um frasco de shampoo ali, ou poderia ser um frasco de qualquer outro produto, na verdade. Ele tem ali 120 por 75 por 120, né? 120 de altura, 75 de largura e 120 de comprimento aqui. Eu consigo colocar aqui num pallet PBR, numa caixa de 300, 250 por 250, 1.152 produtos nessa paletização. Se eu mudo um pouquinho o formato desse frasco, por exemplo, eu tenho aqui 120, 75 e 120, se eu mudo um pouquinho para 120, 123, 73, fazendo ali pequenas alterações, eu consigo posicionar aqui, alocar aqui 1.536 frascos nessa paletização. Tá, então ali eu vou de 1.152 para 1.536. É um ganho aí de 33%. Tá fazendo pequenas alterações na nossa embalagem primária, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui funcionando, para vocês entenderem melhor como é que funciona o nosso Kpack. Deixa eu só dar um Ctrl Alt D aqui para startar minha máquina virtual. Bom, eu estou com o Kpack aberto aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar o Palette Group, tá? Que é o software, é o programa mais simples que a gente tem, mas é legal explicar, fazer a demonstração através desse programa, porque por aqui a gente consegue rapidamente passar por todas as fases do processo. Né? Então, eu escolho ali o meu workflow, posso falar, claro, se eu quiser carga batida, simplesmente eu venho aqui e desabilito o pallet. Né? Ou se não, se eu quiser fazer só paletizado e sem o caminhão, eu posso fazer isso também. Tá? E no caso também você pode escolher qual tipo de produto que você vai querer paletizar. Eu tenho aqui uma embalagem, uma caixa de transporte, mas eu tenho outras situações também que a gente pode considerar. Tá? Embalagens, pode considerar uma bandeja, eu posso considerar também uma embalagem esférica, um cilindro, né? A gente tem várias situações, um trapezoide, tá? Eu vou considerar aqui no caso a embalagem de caixa de transporte, eu vou querer paletizar e eu vou querer também posicionar no meu caminhão. Vou dar um OK aqui, ele vai abrir, né, esse workflow. E como eu disse ali na apresentação do PowerPoint, a gente vai precisar agora alimentar as informações, tanto da caixa de transporte, pallet e caminhão, tá? Bom, ele já vem com alguns valores aqui definidos, né? Isso ajuda também na hora de inserir as nossas informações, né? A gente tem a primeira aba com a caixa de transporte, a segunda aba pallet e a terceira aba caminhão. Eu posso trabalhar aqui, como eu falei também na apresentação, medida interna da caixa, medida externa da caixa. Eu tenho aqui o comprimento, largura, altura, e eu tenho também informação de peso bruto e peso líquido, tá? Uma vez que eu defini essas informações, eu vou para a próxima etapa, que é a parte do pallet. Eu posso escolher um dos pallets que eu já tenho na minha base de dados aqui, ou eu posso criar o meu próprio pallet. Geralmente no mercado nacional aqui a gente usa o PBR, que é esse formato 1200 por 1000. Tá? Eu posso colocar um overhang ou underhang, que seria permitir ou não que a caixa passe do pallet, né? E assim também como eu posso definir a altura máxima de paletização, tá? E eu posso definir, claro, o meu caminhão, como eu disse também na apresentação, a gente consegue escolher um dos caminhões pré-definidos aqui no software ou a gente pode criar o nosso próprio caminhão. Uma vez que a gente fez toda essa setagem aqui, esse input de informações, a gente clica na calculadora e ele vai fazer o cálculo aqui pra gente. Tá? E no caso ele apresenta aqui 40 soluções, porque se a gente for navegando aqui, ó, a gente consegue mudar aqui, usar uma das soluções que ele propôs para a gente. Tá? Eu posso trabalhar, por exemplo, com colunar, ou eu posso fazer amarrado. Né? E, inclusive, se eu quiser trabalhar meio amarrado e meio colunar, eu consigo também, porque eu tenho aqui uma função que é para editar o layer, né? Eu consigo fazer alterações no próprio layer, tá? Bom, ele me deu o resultado, né? No caso aqui eu tenho 70 caixas nessa paletização,
eu tenho 7 camadas e em cada camada eu tenho 10 caixas. Né? Eu poderia pegar esse resultado ainda e checar qual é o resultado no caminhão. Tá? Esse é o Pallet Group, é a solução no qual a gente já sabe o formato da nossa caixa de transporte e a gente quer saber ali quantas caixas de transporte a gente consegue alocar num pallet e depois também num caminhão. Lembrando que a gente pode trabalhar com carga batida ou paletizado, tá? Eu vou mostrar aqui agora também os outros programas, que seria ali o Design e o Arrange. O Arrange, na verdade, eu consigo posicionar um produto primário numa caixa de transporte, pallet e caminhão, tá? Então, quando eu pego ali, quando eu peço para ele entrar no programa, como é a mesma coisa que a gente vai fazer a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no Pallet Group, né? Inserir as informações. Só que nesse caso a gente vai inserir as informações do frasco, da caixa de transporte, do pallet e do caminhão, tá? Eu já alimentei aqui as informações, por exemplo, 120, 75 e 120 o tamanho do frasco. Já tem aqui também o peso bruto e o peso líquido. Na caixa, eu considerei aqui uma partição, né? Eu posso trabalhar com partição ou não, a gente que define, tá? Então eu já considerei aqui uma partição. E também o tamanho da caixa eu já citei aqui para 300, 250, 250. Tá? Eu posso colocar, pedir para o software, na verdade, calcular a melhor caixa possível, ou se não, também, se eu tiver várias caixas já pré-definidas, eu posso pedir para o software checar qual das caixas já pré-definidas é o melhor resultado de acordo com o material primário que está entrando aqui, né? E aqui também eu tenho a informação do pallet e a informação do caminhão. Eu posso pedir aqui para ele calcular e ele vai fazer o cálculo para a gente com relação a todas essas etapas, né? Então eu tenho aqui 120, 120, 75. Eu consegui colocar 12 frascos nessa caixa, né, de 25 por 30 e por 25, totalizando aqui um total de 1.152 frascos nessa paletização. Se eu voltar aqui, por exemplo, e pedir para ele fazer uma engenharia reversa, no caso, o que, que ele vai permitir? Estou permitindo algumas pequenas variações aqui, tanto no comprimento, largura e altura, para mais ou para menos. Tá? E aí a gente coloca também o incremento. Uma vez que a gente faz isso, ele vai recalcular, né, vai fazer todo o processo novamente, alterando um pouquinho o produto primário. Então aqui ele fez 120, 123, 183 e já conseguiu, nesse caso aqui, colocar 16 frascos nessa mesma caixa, 25 por 25 por 30. E aí, claro, totalizou no pallet 1536, que seria ali um aproveitamento de 33% a mais do que eu teria na primeira situação, tá? Esse é o K-Pack, pessoal. Qualquer dúvida, a gente está aí à disposição. Um abraço.